Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Segunda-feira é dia de responder as perguntas da galera, então só bora ver o que a gente tem para hoje. Lembrando que se você quiser mandar a sua pergunta para ser respondida aqui em vídeo, basta utilizar a hashtag HunterResponde seguida da sua pergunta, que ela será respondida eventualmente em algum episódio aqui no canal. Guys, somente lembrando que a gente tem link para o nosso Discord aqui na descrição desse vídeo. Acesse o nosso servidor, faz parte da Associação de Caçadores, vai rolar muita coisa boa lá esse ano, eu venho falando aí nos vídeos anteriores, então não deixa de fazer parte. Além disso, a gente sempre troca uma ideia mais direta, sempre que possível eu tô por lá, a galera sempre tá conversando muita coisa interessante, esclarecendo dúvidas, conversando sobre habilidade NEM, RPG, é um monte de coisa, então não deixa de acessar o nosso servidor. Então sem mais delongas, vamos para mais um Hunter Responde. A primeira pergunta foi enviada pelo rfons2683. Salve Douglas! Sobre a corrente do julgamento do Kurapika, qual a sua opinião sobre aquele aparente paradoxo com relação ao pacto dele, que o Gon citou uma vez? As correntes só podem ser usadas contra membros da trupe, então se o Kurapika quebrar o pacto, ele será ou não será morto pelas correntes. Se não me engano, o próprio Kurapika disse que não sabe o que pode acontecer, mas queria saber a sua opinião, ou correção caso eu tenha entendido errado. Valeu pela atenção, abraço. Um abraço, meu amigo, muito obrigado por enviar a sua pergunta. Para falar a verdade, essa dúvida aqui é bastante recorrente entre a galera aí que gosta de Hunter x Hunter. O Kurapika possui 5 correntes, né? Se você considerar que a Steel Chain se transforma em Dolphin Chain, a gente pode até dizer que ele tem 6 correntes, né? Mas para essa explicação aqui, vamos considerar que são 5 correntes para facilitar. E aí ele tem a Chain Jail, que é a corrente do aprisionamento, e tem também a Judgment Chain, que é a corrente do julgamento. Essas duas correntes em específico, elas foram criadas com o intuito de serem utilizadas apenas nos membros do Genei Ryodan. Porém, para o Kurapika poder fazer a sua condição e juramento de que essas duas correntes poderiam ser utilizadas apenas nos membros da trupe, ele precisou colocar em si uma lâmina do julgamento. Isso para poder firmar o seu pacto, o seu juramento. Mas o que ele percebeu com esse simples ato, mesmo ele querendo fixar essas duas correntes para uso exclusivo do Genei Ryodan, ele percebeu que se ele coloca uma corrente do julgamento nele, essa condição de utilizar somente essa corrente na trupe se anula. Então ele utilizou a Judgment Chain, a corrente do julgamento, para poder firmar que a Judgment Chain e a Chain Jail somente serão utilizadas na trupe fantasma. Mas se ele pode utilizar a Judgment Chain em si para poder firmar esse pacto, isso é uma brecha nessa habilidade, já que ele só poderia utilizar na trupe. Ele utilizou nele para fazer o pacto e percebeu, se eu utilizo em mim e eu estou fazendo algo que era só para utilizar na trupe, isso é uma brecha. Ou seja, eu posso utilizar a Judgment Chain em qualquer pessoa. Já a Chain Jail, a corrente do aprisionamento, essa sim é de uso exclusivo para os membros do Genei Ryodan. Se o Kurapika utilizar a Chain Jail em qualquer outra pessoa que não seja um membro da trupe fantasma, ele irá morrer automaticamente. A próxima pergunta foi enviada pelo Victor Lara 4405. A carta Sopro do Arcanjo poderia curar a Melody? A qual classe você acha que a Camille, eu acho que ele quis dizer Camila, galera, nesse caso aqui, pertence, visto que a habilidade dela é morrer e ter sua vida de volta através do gato? Eu acredito sim, meu amigo, que a carta Sopro do Arcanjo é uma das coisas mais roubadas que existem no mundo de Hunter x Hunter até o momento. E claro, uma carta super roubada de Grid Island, que por sinal eu amo esse arco e eu sei que eu sou chato pra caramba com isso aqui nesse canal, vocês sabem, mas é a verdade, eu não minto, já dizia Serjão Berranteiro. E o poder do Sopro do Arcanjo, ele é bem similar com o poder da Nanika, né? É muito full power, é muito roubado. A gente viu que ele tem o poder de reverter coisas cabulosas. O Gon, que estava todo destruído no pós-luta contra o Gentru, voltou ao normal e ficou novinho em folha. Sem contar que o motivo real do milionário Batera gastar tanto dinheiro em Grid Island foi para poder salvar o amor da sua vida, poder curar uma doença terminal da mulher que ele amava.
Já a respeito da Camila, ela se encaixaria tranquilamente nos 3 grupos inferiores do diagrama de Nen, né? Pra falar a verdade, ela tem bastante cara de especialista, a personalidade dela, ao meu ver, se encaixa legal ali, né? Mas o grande problema, né, é que assim como Tsuhiro Onihi, a Camila também tem uma besta de Nen que foi nascida a partir dela. Não tem nada a ver com a besta de Nen guardiã do ritual do jarro lá do vaso. Isso aqui é uma doideira porque a gente não teve nada disso em Hunter x Hunter até o momento, somente no arco de sucessão. Pra falar a verdade, eu nem pensei que poderia surgir uma besta de Nen da pessoa do nada. Do ritual do jarro é uma coisa, mas eles têm 2 bestas de Nen. A Camila tem a dela e mais a do ritual do jarro, e o Tsuhiro Onihi é a mesma coisa. Bom, mas acho que tudo leva a indicar que ela seja uma especialista ou materializadora. É onde eu aposto minhas fichas. Próxima pergunta foi enviada pelo Feitan8593. As correntes materializadas do Kurapika gastam Nen? Tipo, todo usuário de Nen tem uma reserva que se esgota? Tipo eu, o Feitan. Rapaziada, o Feitan tá de novo nos comentários, hein? Quando usei a minha habilidade naquela quimera, foi um poder bem grande. Eu fiquei esgotado? Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo Feitan estar aqui nos comentários. Segundamente, se essa palavra existe, eu expliquei as suas habilidades aqui recentemente, hein? Me diz se tá correto lá. Mas brincadeiras à parte, né, galera? Tudo gasta aura, cara. Tudo que envolve o Nen vai gastar aura. A partir do momento que o Kurapika materializou as suas correntes, começa um gasto de aura ali. Quanto mais o personagem for experiente, menos ele vai gastar aura, tanto no seu Hatsu quanto em técnicas básicas, Ren, Ten, Gyo, Go, Ken e por aí vai. Por exemplo, uma pessoa ativou o Ten, começa um gasto de aura por segundo ali. Eu já dei até esse exemplo aqui para outras pessoas. Em questão de aura total, o Gon possui mais do que o Killua. A gente vê que o Killua se esgota rapidamente. Mas isso é uma questão biológica, é pertinente ao Gon. Cada um vai ter o seu limite. Outro exemplo é o Yuppie, que possui uma quantidade de aura massiva, total muito grande. As reservas de aura do Yuppie eram tão grandes que dificilmente ele iria se esgotar com muita facilidade. Próxima pergunta foi enviada pelo Extreme Otaku Gamer. Achou forçado que o Togashi entregou todos os benefícios possíveis para aquele príncipe diabólico só para ter um vilão super OP pro Kurapika no arco de sucessão? Bom, galera, acredito que o vilão super OP que o Extreme Otaku Gamer tá falando aqui é o Tsuhiro Onihi, tá? Olha, sinceramente, mano, eu não achei não, tá? A gente tem justificativas para poder explicar o talento dos personagens em Hunter x Hunter. Isso já tinha sido firmado na obra, né? Pessoas talentosas existem sim e tudo mais. E acaba que seu aprendizado será acelerado, né? Quanto ao seu poder especificamente, é um poder bastante roubado, né? Talvez seja um dos poderes mais incríveis e roubados até o momento de Hunter x Hunter. Mas se você parar para pensar que o poder da Camila é basicamente morrer e voltar, lógico que eu tô falando de forma, nossa, super simples aqui, cara, é um poder incrível e roubado também. Sem contar que um embate do Kurapika contra o Tsuhiro Onihi é algo que sim pode acontecer. Ainda mais por conta dele estar sendo guarda-costas do Príncipe Wobble, que é outro que a gente tem que citar aqui que pode ter um poder muito bizarro. A gente ainda não teve nada revelado, mas eu acredito que esse bebezinho vai surpreender pra caramba. Mas aí a gente tem que lembrar que nesse contexto total, isso é um Battle Royale entre os príncipes, né? Então da mesma maneira que Tsuhiro Onihi tem uma habilidade bastante poderosa e roubada, a Camila também tem, que eu já citei aqui. O Benjamin também tem uma habilidade muito boa. Ainda não foi mostrado muitas coisas dessa habilidade, mas a gente já viu que tem uma ideia bem interessante. E ainda tem o Hawkenberg que tá correndo ali por fora, que tem uma habilidade muito legal também. Então eu acho que tá um pouco equalizado, parece que a vantagem tá mais para um do que para outro, mas eu acho que tá meio equalizado aí. A próxima pergunta foi enviada pelo Flop3875. Alguém que tenha sua habilidade roubada pelo Crollo pode criar um novo Hatsu? Esse Hatsu pode ser idêntico ao que foi roubado? Eu já falei sobre isso em algum outro vídeo meu, eu acho que foi um dos primeiros e, ao meu ver, poderia sim. O Skill Hunter do Crollo tem como propósito se apossar de habilidades alheias. E ao que tudo indica,
significa quando o Chrollo consegue firmar todas as suas condições e assim roubar a habilidade dessa pessoa, essa pessoa em si não tem a sua capacidade de utilizar aura cancelada, ou seja, ela tem o seu Hatsu roubado, mas ela ainda pode utilizar NEM normalmente. E dessa forma, bastaria a pessoa ir lá e criar sua habilidade novamente. Eu sei que parece muito esquisito falar dessa maneira, mas eu acho que poderia, sinceramente. Assim como a gente não tem um limite de quantas habilidades NEM a gente quer fazer. Apesar de que tem todo um contexto do porquê dos personagens não ter dezenas de habilidades. Mas no geral isso ainda é uma pequena dúvida, né? Se quando o Chrollo rouba a habilidade de uma pessoa, essa pessoa fica impossibilitada de usar NEM. Ao que tudo indica, como eu falei, não. Mas se isso for verdade, isso explicaria do porquê do Shao Nark e o Cortop terem morrido facilmente para o Hisoka. Talvez se eles estivessem com seu NEM básico, poderiam enfrentar ele de uma melhor forma. Pode ser isso também. Isso ainda é uma brechinha, não tem nada esclarecido. Próxima pergunta foi enviada pelo David Senpai. Um dos personagens que gosto muito é o Puckle, mas ele não teve muitos feitos com o NEM. Vimos que a Shizuko, que não é uma das mais fortes, derrotou o Pyke, o mesmo que deu muito trabalho para o Puckle. O quão forte você acha que o Puckle, comparado a outros personagens, era? E você acha que ele pode voltar como uma das 5.000 quimeras do Pariston? Em relação ao Puckle contra o Pyke, na minha visão, acho que você ver um ser, um animal, um bicho, um rosto de humano, corpo de aranha falando, é pra você dar uma impactada e se assustar. E aí eu acho que isso meio que deu uma desestabilizada ali superficial no Puckle no início do combate. Mas depois que ele meio que se acostumou ali com a situação e ainda teve também a morte do companheiro dele, eu acho que o Puckle venceria o Pyke sim. Tinha um potencial ali, e se não houvesse o potencial, a Zazan não teria interferido nessa luta, né? E aí o Puckle, ele não parecia ser um cara com nem muito desenvolvido, acho que ele precisava ainda treinar mais para se tornar mais poderoso. Mas em questão de conhecimento teórico sobre NEM, sobre aura, ele sabia bastante, até mesmo porque foi por aí que o Pitou pegou muito do que ele sabia a respeito do NEM. A respeito das 5.000 quimeras, eu não acho que o Puckle está ali no meio não, até mesmo porque a rainha das formigas quimera que se alimentou dele, né? E aí o Puckle virou lanche, então se fosse para nascer, teria nascido antes. Acho que agora no meio das 5.000 quimeras, eu acredito que não. E galera, chegamos ao fim de mais um Hunter Responde. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas aí da rapaziada que mandou as suas perguntas. E claro que eu tenha ajudado os demais a entender alguma coisinha do mundo de Hunter x Hunter e tenha entretido também, que esse é um dos meus principais motivos aqui. Como de costume, se você quiser mandar alguma coisa, agregar alguma coisa a esse vídeo, só mandar lá nos comentários. Se quiser mandar sua pergunta também, manda lá nos comentários. Não esquece de deixar o like para ajudar aqui o vídeo e claro, se você não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, que esse canal aqui é totalmente focado em Hunter x Hunter. Bom, eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no mundo dos caçadores. Valeu, galera!